2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, que diz assim: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Pai, nós te louvamos, Senhor, e queremos te pedir nesse momento que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre, Pai, ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Hoje a gente vai falar sobre os princípios básicos da pregação bíblica. Hoje é noite de treinamento, como Paulo disse, a manusear bem a palavra. Paulo fala o obreiro, mas não é só para o obreiro essa palavra. Na verdade, ela é para todo cristão. Todo crente, ele tem que saber manusear bem a palavra. E eu já começo dizendo que o que a gente vai fazer hoje não tem nada a ver com desqualificar ou achar que os irmãos não sabem pregar. Não tem nada a ver com isso. Porque, na verdade, sempre a gente vai precisar aprender. Em todos os momentos você precisa parar um pouquinho, aprender para se reciclar. Então os irmãos, vejam hoje como uma reciclagem em nome do Senhor Jesus. A primeira coisa que a gente vai falar aqui essa noite, o que a gente está fazendo, é sobre uma coisa chamada homilética. A ferramenta que a gente usa para fazer o sermão é a homilética. Homilética quer dizer a arte de pregar. A arte de pregar. Quando você vê alguém pregando bem, e você diz, que sermão maravilhoso. Geralmente a gente mede o sermão pela unção, para aqueles que gostam mais de unção. Se a pessoa gritar muito, foi um sermão maravilhoso. Se a pessoa for bíblico, a gente diz assim, que sermão fraco, porque foi sem unção. Então, geralmente, a gente tende a julgar um sermão se ele grita muito ou se ele grita pouco. Se a gente sente ou se a gente não sente. Mas, na verdade, o que traz para nós a ferramenta, para que a gente saiba se um sermão é bom ou não, é se ele é eficaz. Se o pregador conseguiu desenvolver bem a mensagem. Então, a ferramenta que a gente usa para fazer um sermão é a homilética. Então, quando você ouvir essa palavra homilética, é a arte de pregar sermões, a ciência da pregação. Se você vai fazer um sermão, você precisa saber o que é homilética, que é a arte de pregar sermões. Homilética vem conversar, falar. A homilética facilita para o pregador na hora de pregar. Facilita, porque é através da homilética que a gente faz o sermão, desenvolvendo a ideia daquilo que a gente vai falar para a igreja. Então a homilética, ela serve para facilitar para o pregador na hora de pregar o seu sermão. Torna a pregação mais eficiente e beneficia quem está ouvindo. Provavelmente você já ouviu alguma pregação que você achou o máximo, você achou que foi maravilhosa, e alguém perguntou assim, o que é que ele pregou? E você disse, não sei. Foi bom, foi Deus falou, eu senti, foi Deus. Tá bom, mas o que é que ele pregou? E a pessoa não sabe o que o pregador pregou. Por quê? Porque não tinha começo, não tinha meio e não tinha fim. Alguma parte, pela misericórdia, Deus usou e falou com você. Mas você percebe que você nem conseguiu entender e nem guardou o que o pregador falou. Alguns pregadores acreditam que Deus vai dar na hora. Por exemplo, não precisa estudar, não precisa preparar um sermão, porque a Bíblia diz em Mateus 10, 19, mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado
como ou o que haver de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrada o que haver de dizer. Então eu lembro que no passado, os mais antigos vão lembrar disso, que muito se falava assim: não precisa estudar, não precisa preparar sermão, porque Deus dá na hora. Eu gosto de pregar no improviso, eu abro a Bíblia e Deus fala. Só que o detalhe é que esse texto não se aplica para nós. Esse texto fala de quando houver perseguição e quando a gente for falar para a autoridade. Eu já vi, irmão, aqui no Alto do Maracanã, não era daqui, e eu vi o irmão com a Bíblia folheando para descobrir aonde ia pregar em cima da hora. E eu vi, irmão, ele estava com a Bíblia de estudo e ele lia os comentários bíblicos que estavam na Bíblia como se fosse a pregação. E eu pensei, ele não estudou, ele não leu, e ele pegou o texto na hora. E a Bíblia ensina, irmão, que não é desse jeito. Só é desse jeito se algum dia você for colocado em uma situação de risco, que você não teve tempo de se preparar, que você ficou com medo porque é uma autoridade, é um rei, é um juiz, e aí Deus lhe capacita naquela hora, mas Ele lembra a você alguma coisa que você já leu, alguma coisa que você já pesquisou. Então, neste texto, fala da perseguição, mas graças a Deus, não estamos em tempo de perseguição, e podemos dedicar tempo para o estudo da palavra de Deus. Alguns pregadores perdem a atenção do público por conta de sua mensagem. Ela é confusa. O pregador lê em Salmos e prega nos Evangelhos. O pregador lê o Velho Testamento e prega no Novo. Quem está aí fica pensando, ele vai pregar o quê? Ele vai falar de quê? Qual é a conexão? Vai ligar um texto no outro? Então, já perde a atenção. Porque você diz, é pregação confusa. Eu não vou entender nada. Automaticamente, o pregador que está aqui já perdeu a atenção do povo. E o povo, para prestar atenção, é bem difícil. Nada está em ordem. Ele em um tópico fala em Gênesis, outro tópico fala em Apocalipse, e para encerrar ele fala de Levítico. A pergunta é, será que tem conexão esses textos? Será que juntou a ideia? Ou ele só pegou porque achou bonito? Então o que acontece? Muitas vezes a gente perde a atenção do público, porque a nossa pregação é confusa. Ela não tem uma ideia central, não tem um caminho que a gente percorre. Pelo contrário, tem vários caminhos. Aí a pessoa pensa, já sei, ele vai falar agora vai vir para cá. Aí a pessoa, não, vai para lá. Aí você, quer que isso tenha a ver? E aí perde a atenção das pessoas que estão lhe assistindo. Antes de continuar, temos que falar uma coisa também que é muito importante: a preparação espiritual. Veja, primeiro eu falei da ferramenta. A ferramenta para preparar sermão é a homilética. Só que só ter a ferramenta não vai fazer muito efeito. Precisa-se também da preparação espiritual. Para cumprir a grande responsabilidade de se colocar diante das pessoas e falar de Deus, o pregador precisa, antes de tudo, colocar-se diante de Deus. Somente conhecendo Deus, podemos pregar em seu nome. Veja que coisa. Você acha, irmão, que alguém que pegou a Bíblia agora, abriu e vai pregar, ele falou alguma coisa com Deus? Não. Como é que ele vai falar em nome de Deus se ele não se preparou, não falou com Deus, não tem uma palavra de Deus? Então, se queremos falar em nome de Deus, precisamos conhecer a Deus. É importante ter em mente a necessidade do preparo espiritual. É tão fundamental na pregação quanto a preparação técnica.
Sem este preparo, a pregação como proclamação da verdade divina torna-se impossível e o pregador não poderá falar em nome de Deus. Somente na dependência de Deus é que podemos ser autênticos profetas. Pregar, irmão, é um privilégio. Pregar é um privilégio. E eu trouxe logo esse ponto para a gente começar, porque geralmente a gente, com o passar do tempo, ou deixa de orar, ou a gente não quer fazer porque se acha menor. Tem dois efeitos aqui. O primeiro, a gente se acha autossuficiente, não ora mais. É como você pegar um livro normal, comum. Você lê, já sabe interpretar. Aí você acha que é desse jeito. O outro lado é aquele que acha que já não pode fazer. Temos duas situações que não são coerentes com a palavra de Deus. Precisamos entender, irmão, que todos nós que estamos aqui temos algumas limitações. Todos que estão aqui, uns fizeram até a quarta, até a sexta, terminou, mas por causa que estudou no governo, não aprendeu a interpretar. Outros estudaram em escola particular, sabem fazer interpretação, que é uma beleza. Então, cada um de nós aqui temos alguma limitação. Então, essa limitação não pode fazer com que a gente deixe de pregar. Deixe de pregar. Veja, eu vou lhe apresentar 3 exemplos. Moisés resistiu para não pregar, para não ser o libertador, porque ele não sabia falar. Ele disse: eu não vou, porque eu não sei falar bem. Jeremias, ao ser chamado por Deus, ele disse: eu não posso, porque eu não passo de uma criança, um menino. E Isaías, quando ouviu a convocação de Deus, ele quase morreu. Ai de mim, que vou perecer. Então veja, 3 homens de Deus que tinham limitações. Esses exemplos nos mostram quanto o pregador necessita do poder de Deus para um desempenho que honre e glorifique a Deus, o Senhor, na pregação. Somente reconhecendo as limitações e dependendo de Deus é que a fraqueza do pregador se torna força. Veja que coisa, irmão. Jeremias tinha limitação, Moisés tinha limitação, Isaías tinha limitação. Só que se tornaram grandes profetas e homens usados por Deus. Quer dizer que a nossa limitação para Deus não é um obstáculo. Mas a gente tem que reconhecer que é limitado. Tem que reconhecer: Senhor, eu não sei ler direito. Senhor, eu não sei interpretar direito. Senhor, eu sou limitado, eu não tenho livro, eu não tenho como pesquisar. Senhor, eu sou básico. Senhor, eu só sei pregar na rua, eu só sei pregar na igreja, eu só sei pregar em grupo pequeno. Irmão, a gente tem que reconhecer a nossa limitação. Só que reconhecer a nossa limitação não é autopiedade. Pelo contrário, é reconhecer para que Deus capacite e Ele nos use segundo a vontade dEle. Reconhecer não é se achar coitado e que não pode fazer, mas é dizer para Deus qual é a nossa fraqueza, crendo que Ele há de nos capacitar. Para reconhecer a nossa pequenez como pregador, precisamos orar, irmão. Quem prega precisa orar. Orar. Tem uma frase que diz assim: o ministro deve estar sempre orando, não está sempre no ato de orar, mas vivendo sempre no Espírito em oração. Porque a gente acha que orar precisa se ajoelhar, deitar, em pé, mas é estar sempre no Espírito de oração. É você estar aí sentado, ter menino mexendo, alguém se levantando, e você está sempre ligado no céu. Senhor, abençoa. Senhor, toma conta. É estar no trabalho e estar orando. Jesus sabia que os discípulos, para pregar,
As boas novas necessitavam do poder do alto. Por isso ele disse: fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Se queremos pregar, precisamos orar para sermos cheios do poder de Deus. Atos 6,4 vai dizer: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. A oração está ligado com a palavra e a palavra está ligado com a oração. Se queremos pregar, precisamos orar. Só que além de precisar orar, precisamos ler a Bíblia. Todo crente, irmão, ele tem a necessidade de ler a Bíblia. Mas quem prega tem duas necessidades. A primeira necessidade, ler para se alimentar. O pregador, ele não deve ficar lendo a Bíblia para achar texto para pregar. Já viu assim? Você está lendo a Bíblia e pensa assim: eita, esse texto aqui combina com fulano. Esse texto aqui eu vou guardar para quando eu ter oportunidade vou falar. Não. Primeiro você lê para se alimentar, de forma devocional. Depois você lê para pregar. Mas primeiro você se alimenta. A gente não pode alimentar os outros estando com fome. Primeiro a gente se alimenta da palavra, depois a gente compartilha a palavra. Então, o pregador, aquele que deseja pregar, ele tem que ler a Bíblia incansavelmente. Incansavelmente. Ele tem que ler a Bíblia. Ele tem que amar a Bíblia. Porque, irmão, geralmente quando a gente está no culto e alguém chama: vem cá fulano, dá uma palavra, parece que tudo some na nossa cabeça. Some de uma forma que a gente pensa: meu Deus do céu, o que é que eu vou falar? Só que aí você começa a falar e começa a vir Bíblia, porque você leu ontem, você passou a semana lendo, você lê há um bom tempo, você já tem texto decorado, então você vai ficar nervoso para procurar, mas você sabe, porque você é um bom leitor da palavra de Deus. A vida do pregador deve ser caracterizada pelo prazer de procurar conhecer mais e mais da mensagem de Deus. Então essa é a parte do preparo espiritual: oração e leitura da palavra. Duas coisas básicas: oração e leitura da palavra. A mensagem, como deve ser a mensagem? A mensagem deve ser cristocêntrica. Isso é, o centro de toda a pregação deve ser Cristo. O centro de toda a pregação deve ser Cristo. A gente hoje em dia vê muita pregação falando sobre várias coisas, principalmente quando você liga o rádio, quando você liga a televisão, ou quando você vai em alguma dessas igrejas, e você vê pregador soltando indireta, você vê pregador falando para as pessoas, você vê pregador falando de promessa, de tudo, mas não vê falando de Jesus. Mas a mensagem, na verdade, tem que ser o centro Jesus Cristo. Toda mensagem que você pensar em pregar, que você guardar, preparar um sermão, deve ser Cristo. Cristo. Tudo que você lê na Bíblia deve ter Cristo. Jesus Cristo não é só a pessoa de quem um pregador fala, mas é a pessoa que fala por intermédio do pregador. Assim, a autoridade, escute isso, está na sua cristocentricidade. A autoridade da pregação não está na eloquência ou na sabedoria do pregador, mas no fato de a mensagem apontar para Cristo. Como eu disse, geralmente a gente tem o costume de pontuar uma mensagem boa quando grita, a gente chora, parece que quanto mais barulho é melhor a mensagem. E se a gente chorar, pronto, foi maravilhosa. E não importa o conteúdo, mas você percebe que aqui é melhor o conteúdo do que qualquer outra coisa. Então quer dizer que a mensagem deve apontar para Cristo, porque apontando para Cristo,
Quem está pregando tem autoridade para falar, porque ele não está falando dele, ele está falando de quem tem autoridade, e quem está falando por meio do pregador é o próprio Jesus Cristo. Então a gente tem que tomar cuidado para sempre estar observando isso. Como pregadores da palavra, precisamos lembrar sempre que somos porta-voz, simples instrumentos. A mensagem é do Senhor, é Ele quem determina o que vamos falar. A inspiração e a capacitação vem dele. Sem Ele, qualquer pregador, por mais preparado que se julgue e por mais eloquente que pareça, estará fazendo somente barulho. Veja que coisa, irmão. A gente tem que sempre entender que quem usa o pregador, irmão, é Deus. Que a mensagem que o pregador transmite é de Deus. Então nunca a gente deve confiar em nós. A gente sempre tem que ter temor e tremor. Quando você recebe a oportunidade para pregar, você tem que ter temor e tremor. Temor, porque o que você está falando é muito sério. E tremor, porque sobre quem você está falando, está ali. A gente tem que crer que Jesus está em nosso meio. Então você está falando o que Jesus mandou dizer, e Jesus está ali. E Ele pode dizer se Ele está falando ou não. Ele pode dizer. E às vezes, eu não sei se você já tem essa experiência, de alguém estar com você e dizer: eu não disse isso, fulano. Está lembrado que tu disse isso? Tu falou isso e isso. Aí você: eu falei? Eu mesmo não. Jesus, irmão, quando a gente prega, Ele está diante de nós. Então a gente tem que se lembrar que temos que estar pregando, falando do amor dEle, com temor e tremor. Precisamos ter humildade e sensibilidade à voz de Deus, para compartilhar aos ouvintes apenas aquilo que Deus está querendo comunicar. A gente tem que entender, irmão, o que é que Deus quer falar. A gente só deve falar, irmão, em nome de Deus, aquilo que Deus quer falar. Tome muito cuidado quando alguém diz assim: olha, irmão, Deus manda eu dizer aqui. Olha, Deus está falando. Não, irmão, tome muito cuidado. Porque você ouviu a voz de Deus? Ou é só a emoção do seu coração? Então a gente tem que tomar muito cuidado, não só em falar, como também quando alguém vier falar para nós. Então é isso. Temos que pregar uma mensagem que Cristo Jesus seja o centro, sempre. Mas o que significa pregar? Porque a gente fala sobre pregar, a gente quer pregar, a gente prega, mas o que é pregar? Essa palavra pregar significa anunciar. Era muito usada pelos arautos, quando nascia, por exemplo, o filho do rei. Então chamava-se o arauto e dizia: proclama, anuncia, fala para o meu povo que o meu filho nasceu. O arauto saía correndo pelas praças, pelas cidades, pela vizinhança e dizia: ouçam, ouçam. E quando o povo parava para ouvir, ele abria o pergaminho e dizia: o rei manda dizer, o filho dele nasceu. E todo mundo bradava, se alegrava, porque ninguém tinha conhecimento do que acontecia no palácio, a não ser aquilo que era anunciado pelo arauto. Então sempre que você for pregar, você tenha na sua mente que você é um arauto, e você está trazendo um anúncio do rei. Então quando você for pregar, irmão, tenha a responsabilidade e o temor de que a mensagem saia conforme o rei te mandou dizer. Já viu o telefone sem fio? A gente fala assim, ó, a parede da igreja é branca. Aí outra pessoa diz: a parede da igreja é branca e tem janela. Aí a terceira pessoa diz: a janela da igreja tem janela e é preta.
não é a mensagem central, não é a mensagem original, é uma mensagem já deturpada. Quando a gente for pregar, a gente tem que pregar aquilo que o rei mandou dizer. E quais os elementos de uma pregação? Quais os elementos de uma pregação? Por exemplo, você vai pregar hoje e você acha um texto, aí você faz assim: irmãos, a Bíblia diz que o de repente de Deus, Atos 2:2, o de repente de Deus, no de repente Deus vai salvar tua família, no de repente Deus vai abrir a porta, no de repente. Aí eu pergunto: é isso que o texto quer dizer? Você vai ficar só nisso, de repente, de repente, de repente, de repente? O que é que você quer dizer? Você vai dizer que é de repente. Aí você sai pela rua, por isso que você encontra muito irmão que diz: o Deus do de repente. Tá, mas o que é que o Deus do de repente faz? De repente. Ele não sabe dizer, porque ele ouviu o pregador dizer de repente, de repente, de repente, mas não sabe o que é que Deus quer fazer de repente. Por quê? Porque uma pregação, irmão, ela é uma mensagem. E a mensagem precisa ter começo, meio e fim. Você precisa entender a mensagem. Você precisa entender a mensagem. Então, os elementos da pregação são 3. Introdução. A introdução serve para conquistar a atenção do público. Sabe aonde você se queima? Aonde você pode perder a atenção do público? Assim que você abre a boca. Na introdução. Se os irmãos perceberem, o pastor Edivan, ele faz uma introdução tão bonita que a gente fica assim: o que é que ele vai falar? Fala! E a gente fica curioso, querendo saber o que é que o pastor vai falar, por causa que a introdução dele é muito boa. Por outro lado, você vai encontrar pessoa que ela não prepara o terreno, que ela já chega falando: irmão, Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo, leva para o céu, Deus abençoe. Não preparou. Tem que ter uma introdução. A introdução, você vai abordar o que você vai falar. Irmãos, hoje eu vou falar sobre o amor de Deus, e eu quero trazer aqui o que é que Deus faz por nós, por causa do seu amor. Você trouxe a introdução, e se você conseguir trazer mais ilustrações, se você conseguir trazer mais pensamentos, mais argumento, você vai introduzindo. Você vê que tem pregador que fala, uma introdução de 10 minutos, 20 minutos, aí de repente, agora eu vou pregar. Aí você pensa: eu já achei que ele estava pregando. Então a introdução também não pode ser muito longa. Depois da introdução, vem o desenvolvimento. É a arrumação das partes do sermão, onde fica todo o conteúdo da mensagem. Deve ser ordenado de forma lógica e precisa, pois nele distribuímos os tópicos da mensagem. Os tópicos da mensagem não é outra mensagem, é o mesmo. Então veja, eu preguei na sede, no culto de doutrina, e eu falei sobre Elias. E eu falei: Elias, um profeta da restauração. Esse é o tema. E eu falei a primeira coisa, o nascimento de Elias. Segunda coisa, a primeira aparição de Elias para com Acabe. Desenvolvimento. Eu falei que Elias golpeou a religião de Samaria, que era a adoração a Baal e a Sera. Elias disse que não ia chover. Depois eu disse: Deus mandou Elias se esconder no ribeiro de Querite. Depois o mesmo Deus que mandou ir para o ribeiro de Querite, mandou se apresentar novamente em Sarepta. Depois Deus manda ele ir até Acabe,
E quando ele se encontra com Acabe, um desafio. E o desafio era entre ele e os 450 profetas de Baal. O Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. Depois eu falei do desafio. E claro, com detalhes, aqui eu estou falando só os pontos. E aí Deus respondeu com fogo. Depois matou os profetas de Baal. E a promessa que Deus tinha feito a Elias, Deus cumpriu, que era mandar chuva. O que é que eu falei? Elias, o profeta da restauração. Elias restaurou o altar e Elias restaurou a adoração em Samaria e em Israel ao único Deus. Veja, você já entendeu. Você pegou na hora tudo que eu falei aqui. Por quê? Porque é uma mensagem que tem introdução e desenvolvimento. No desenvolvimento, você tem que desenvolver a ideia principal. Se você vai falar sobre o filho pródigo, você tem que saber se é legal ou não pegar a herança antes que o pai morra. Você tem que saber alguns elementos ali. Por que o pai deu uma sandália? Por que o pai deu um anel? Por que o pai mandou matar um bicho para comer, um animal? Por que o irmão ficou com raiva? Então veja, aí você apresenta a introdução. Vou falar hoje sobre o filho pródigo. Aí você destrincha no desenvolvimento. E o desenvolvimento são pontos. Primeiro ponto: o filho pródigo entristeceu o pai, saiu de casa. Segundo ponto: o filho pródigo quebrou a cara, se deu mal, gastou dinheiro. Terceiro ponto: o filho pródigo volta para a casa do pai. Veja que coisa, é simples, irmão. E parece que às vezes é tão difícil, mas não é. É porque a gente não parou para fazer isso. Mas no dia que você começar a fazer, você faz de forma tão simples que você nem percebe mais. Então veja, você faz a introdução, é a apresentação do que você vai falar. Desenvolvimento é o que você quer falar, a mensagem. E lembrando, irmão, não é outra pregação para você fugir do tema. São pontos que têm conexão com a ideia central que você quer pregar. Então você pode começar a fazer a partir de hoje esses sermões pequenos. Você pode fazer. E por último, a conclusão. Irmãos, hoje nós falamos sobre o filho pródigo. Cuidado, irmão, com os apelos do mundo. São bonitos, mas o final é morte. É melhor estar na casa do pai e viver ao lado do amor que nunca te abandonou, o teu pai. Deus abençoe a igreja. Veja, introdução, desenvolvimento, 3 pontos. Conclusão. Você vê que não é difícil. Então, em nome de Jesus, irmão, comece a treinar isso. Comece a pregar de forma sistemática. Coloque um tema, faça 3 pontos, faça a introdução e faça a conclusão. Você vai ver que é melhor até para você. É melhor para você, é melhor para quem ouve. E você percebe que a mensagem é passada sem nenhum ruído. Não tem nada que atrapalhe a mensagem. E isso quer dizer que o feedback vai ser muito maior e muito melhor. E você pode fazer isso. Daqui a pouquinho a gente vai falar as formas de sermão, vários sermões para você fazer. Você escolhe o que mais se adequa para você e você vai desenvolvendo. E você vai perceber que você pode fazer isso que eu estou dizendo aqui com um versículo. Você pode fazer isso com uma porção de versículo. E você pode fazer isso com um livro. Então fica ao seu critério. Você pode pegar João 3,16 e fazer um sermão. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Você pode pegar o capítulo 3. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Então cabe a cada um de nós fazer com que os nossos ouvintes queiram nos ouvir.
E, irmão, nos dias que a gente está hoje, irmão, correria, cansaço, perturbação, barulho, é muito difícil a gente ganhar a atenção das pessoas. Então, quanto mais a gente puder se esforçar para pregar, será melhor. E aqui eu trouxe 3 dicas para a pregação. 3 dicas para a pregação. Primeiro, leia. Segundo, explique. Terceiro, aplique. Lê. Só será a pregação se expor o texto que será pregado. Ao ler o texto bíblico, as pessoas vão dizer: ele tem algo a nos dizer. Veja que coisa, irmão, um detalhe importante. Quando alguém pega a Bíblia e vai ler um texto, abriu a Bíblia, irmãos, a gente vai ler hoje em 2 Reis, capítulo 2, verso 1. Peraí, viu, irmão? O Senhor estava para tomar Elias na carruagem de fogo. Você diz logo, ou essa pessoa tem alguma dificuldade na leitura, que aí a gente já sabe e respeita, mas quando não é um problema, a gente diz logo, essa pessoa nem lê o texto, essa pessoa nem sabe o que vai falar, porque não sabe, não tem familiaridade com o texto. Como é que vai ler? Os irmãos lembram que quinta-feira, lá no culto evangelístico, eu fui ler uma passagem e gaguejei que foi uma beleza. Celiane disse: eu não sei como é que Diego gaguejou esse texto. Mas por que eu gaguejei? Porque a versão era outra. Está vendo, irmão? Acontece com todo mundo. Familiaridade com aquela versão. Eu conhecia um texto, eu posso citar de cabeça, mas eu quis ler, e eu li e não consegui ler de forma certa. Então isso acontece com todo mundo, irmão. É por isso que nós precisamos ler, reler, ler de novo, ler o capítulo anterior, ler o capítulo posterior, ler o capítulo que a gente vai falar, decorar. Aí você vai ter propriedade para falar. Quando você chega aqui e lê: quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu, num grande redemoinho, Elias saiu de Gilgal em companhia de Eliseu. A irmã vai dizer: hoje ele tem alguma coisa para falar. Vai sair alguma coisa boa daí, porque ele tem familiaridade com o texto que ele leu. Então, irmão, guarde isso aí. Quem tiver com papel, anota. Leia quantas vezes for preciso, para que você conheça o que você vai pregar. Segundo, explicar. Aí eu volto àquela questão. Irmão, não leia em Salmo se você vai pregar em Apocalipse. Não leia, irmão, em Gênesis se você vai pregar em Êxodo, a não ser que tenha uma conexão. Aí é outra história. Mas o texto que você lê, explique aquele texto. Explique. Pregação é explicação da Escritura. Se você deseja pregar, é preciso explicar o texto que você leu. Tem gente que quando lê um texto fala de tudo, mas ele não consegue explicar. A gente fica pensando assim: meu Deus do céu, por que ele leu esse texto? Para que ele leu esse texto? E a gente não consegue entender porque leu o texto. Então, só é pregação quando há explicação do texto. E não, irmão, não precisa você falar do capim. Não precisa você falar da lua, dos anos da lua, quantos metros de distância a lua está da terra, para falar que a lua parou, que os... Não. Você pode falar e explicar se você tiver domínio daquele assunto. Eu vou falar para vocês uma coisa que já aconteceu comigo. Geralmente, quando eu pego um texto que eu não leio bem e que eu não estudo bem, e eu vou falar porque eu peguei algum comentário, eu peguei na internet
eu falo e nem sei o que é que eu estou falando. Se alguém me fazer uma pergunta, eu não sei explicar. E eu corro para que ninguém faça pergunta. Então é melhor você ler, reler e explicar o que você leu. E irmão, explique com as suas palavras. Explique com as suas palavras aquilo que o texto quer dizer. Não é o que você entendeu, é o que o texto quer dizer. E por último, aplicar o texto. Ler, explicar e aplicar. Não porque o Monte Carmelo fica a 350 quilômetros lá de Samaria, e isso quer dizer que você vai viajar uns 3 a 4 dias a pé. Naquela época usava-se camelo. Aí os irmãos ficam olhando, que coisa maravilhosa, ele tem um conhecimento tão lindo, eu acho tão bom quando o irmão fulano prega. Mas quer que isso tenha a ver com a minha vida? Para que eu quero saber a distância de 350 quilômetros do Monte Carmelo para Samaria, se eu não vou lá? Eu quero saber o que é que isso tem a ver com a minha vida. Eu quero saber como eu posso aplicar essa palavra no meu dia a dia. Então o que é aplicar? Aplicar é você pegar a ideia do texto, explicar. Depois que você explica, você diz: irmã Carmen, a senhora pode fazer assim, assim e assim, e isso vai glorificar o nome de Deus. Você está dizendo a ela como pegar a verdade e trazer para a sua vida de forma prática. Então não adianta, irmão, explicar muita coisa, trazer muita informação, se você não conseguir aplicar aquilo que você está falando ou lendo. Eu percebo que eu fico mais à vontade quando eu não estou lendo. Quando eu estou lendo, eu fico preso. E eu não improviso, eu não fluo, eu fico preso. Eu falo bonitinho, mas eu me prendo, eu fico travado. Então quer dizer que a gente tem que ler, porque tem que ter o sermão, tem que ter ali bonitinho para você servir de guia. Mas quando você lê alguma coisa que você pegou de um comentário, que você pegou da internet, que você achou uma curiosidade, você fala, mas você tem que trazer aquela verdade de forma prática, para que as pessoas possam sair do culto edificados. Esse domingo agora, eu falei sobre Acabe e Jezabel. E eu tentei falar o mais simples possível e que toda a igreja pudesse receber. Você não pode pegar um domingo e fazer daquele domingo um culto de doutrina. Vou falar hoje só para os homens. Não, e as irmãs? Fazer o quê? Hoje eu vou falar só para as irmãs. Não, não pode. Porque o culto é público. Não é um encontro de mulheres. Não é um congresso de homens. Então, quando o pregador vai pregar no domingo, ele tem que pregar uma mensagem que todo o público possa receber. E detalhe, que todos que estão no culto possam trazer uma aplicação para a sua vida. Ok, irmãos? Então isso a gente vai ter que ver dentro do contexto que nós estamos. Por exemplo, eu não vou prosseguir mais, eu vou encerrar aqui. Por exemplo, nós estamos aqui no Alto do Maracanã. E é diferente de pregar na sede. Quando você vai falar na sede, você se prepara um pouco mais. Você pode forçar o seu vocábulo. Você pode usar a sua teologia. Você pode usar a sua filosofia. Mas quando você fala para a congregação, o público é outro. Não vai entender teologia. Não vai entender filosofia. Eu já tive culto, irmão. O pastor lá na sede me colocava muito para pregar na quarta-feira. Era o culto dos impossíveis. E era o culto que eu menos gostava de pregar. Porque eu estou no seminário e eu queria falar de filosofia. Eu queria mostrar um conhecimento maior. Só que era culto de quarta-feira. A igreja estava repleta de não convertido. E eu falando
de vários homens que marcaram época, e eu falando de várias personalidades, e um dia o pastor me chamou e disse: para que você está pregando dessa forma? Quem está aí quer ouvir o básico. Quem está aí só entende o básico. Deixa para falar isso no culto de doutrina ou no culto de domingo. E eu comecei a perceber, irmão, que eu entrava em assunto que eu nem sabia o que eu estava falando. Por exemplo, eu citava a eternidade da alma. Eu ia falar sobre Policarpo. Ele foi devorado pelas bestas, pelas feras. E ele dizia: 87 anos Deus tem sido bom para comigo. Não é agora que eu vou negá-lo. E as bestas comeram ele. E eu queria ver as pessoas chorando na quarta-feira. E eu queria ver as pessoas vibrando de amor por Deus. Mas eram todas não evangélicas. Nem sabiam quem era Policarpo. Nem sabiam o que é que eu estava falando. E eu gastando o meu vocábulo para nada. Então, irmãos, a gente tem que tomar cuidado para o público que nós estamos falando. Então, se é um público de periferia, se é um público que não tem muita escolaridade, não tem por que a gente gastar o nosso vocabulário. Se é um público de criança, não tem por que a gente falar como adulto. Se é um público geral, misto, você é mediano, mas você precisa falar de forma que as pessoas entendam. E detalhe para encerrar: existe uma grande diferença, irmão, de falar dentro da igreja e falar fora da igreja. Falar dentro da igreja, a gente deve sempre pregar de forma evangelística. Porém, na igreja, a gente pode trazer um pouquinho de palavra para crente. Mas, irmão, em nome de Jesus, quando a gente estiver na igreja, o culto é público, irmão. A gente não pode usar o microfone para falar o que a gente quiser. Existem pessoas que estão ouvindo pela primeira vez que estão na igreja. E aí você usa o microfone para falar: tem alguém aqui, irmão, que está assim, que está assado. Aí o irmão diz: meu Deus do céu, eu que não volto mais para cá. Vai que ele descobre alguma coisa minha aí. Não volto mais. Quer dizer, é um culto público. Você deve respeitar o público. A pregação não é para Deus, a pregação é para as pessoas. Então, se a gente tem alguma coisa para falar, fala diretamente. Outra coisa, quando você vai para a rua, a gente tem que ver nosso público. Nosso público é de não evangélicos. Quem está na rua, ouvindo a palavra, na maioria, não é evangélico ou é afastado. E aí, você não pode falar mal dos seus irmãos. Você não pode falar mal da sua igreja. Você não está ali para doutrinar ninguém. Você está ali para falar de Cristo. Então, na rua, você fala do amor de Deus. Na rua, você deve pregar. Irmãos, vocês ouvintes, Jesus quer lhes salvar. Converta-se ou vai para o inferno. A Bíblia diz: todo aquele que crê será salvo. Quem não crê será condenado. Porque a mensagem é na rua. Cuidado, irmão. Isso se chama ética. Tomar cuidado com o que a gente fala na rua. E outra, respeitar o público. A gente tem que falar a verdade de forma com temor e compaixão. A gente não pode estar na rua e falar assim. Vou dar um exemplo. Teve uma cruzada que um jovem foi pregar. Era um campo. E esse jovem com o microfone em cima do trio se sentiu o pregador. Aí ele falou assim: eu já fumei maconha aqui. Eu já me prostituí. Eu já fiz isso. Aqui é um lugar disso. Aqui é um lugar daquilo. Aqui é o anto de Satanás. Quem estava ouvindo se juntou e disse assim: desce daí, boy. Vou dar uma pisa em você. Está dizendo que quem está aqui é maconheiro, é? Está dizendo que quem está aqui é prostituta? Eu vou dar uma pisa em você. Aí o pastor teve que limpar a besteira que aquele jovem fez. Um jovem pregando se empolgou demais e falou
o que não devia. Quando a gente está na rua, irmão, a gente pode falar do pecado, mas nunca acusar as pessoas. Não é porque as pessoas estão ali e a gente tem a liberdade de falar, que a gente pode falar dos ídolos dela, da religião dela, do que ela está fazendo, bebendo, se drogando. A gente não tem responsabilidade com aquilo que as pessoas estão fazendo. A nossa responsabilidade é pregar o evangelho. Ouça quem ouvir. Quem não quiser ouvir, não ouça. Então, em nome de Jesus, quando a gente for para a rua, a gente tem um tipo de pregação. E o tipo de pregação é: Jesus salva o pecador. Quando a gente está na igreja, a gente fala de adoração a Deus. Quem doutrina a igreja é o pastor da igreja. Quem corrige a igreja é o pastor da igreja. A gente traz palavras de adoração a Deus e que toda a igreja seja edificada. Na rua, a gente faz o apelo para que o pecador se arrependa, mas a gente não pode ficar acusando ele do que ele está fazendo, porque ele tem toda a liberdade de fazer o que ele está fazendo. E nós, por enquanto, temos a liberdade de pregar. Então, em nome de Jesus, irmão, quem anotou, guarda, já prepara um sermão aí, já deixa pronto, nos conforme. No próximo mês, em fevereiro, a gente volta nesse assunto para falar sobre os tipos de sermão. E em nome de Jesus, irmão, se capacite, ore, leia a Bíblia. Eu creio em nome de Jesus que Deus tem um novo tempo aqui para nós, e Deus quer levantar pregadores da sua palavra. E aqueles que já pregam, Deus quer capacitar mais e mais para usar poderosamente.